Olá, meu nome é Richard e eu tô aqui para contar uma história onde eu já tive muitos problemas no passado, mas hoje eu acho que eu consigo resolver isso. Bom, eu tenho 19 anos e tudo começou quando eu era uma simples criança. Não entendia de nada, nada mesmo. E antes eu não tinha um cérebro muito bom para aquilo. E naquela época que passaram-se anos depois, eu não sabia o que acontecia, não sabia de nada. Eu sempre quando acontecia alguma coisa ruim, eu ficava em choque. Mas hoje eu aprendi e eu aprendi e vivi com a vida. Hoje eu aprendi uma lição e hoje eu não vou cometer erros de novo. Que naquela época eu era uma simples criança que adorava um certo restaurante. O nome daquele restaurante era chamado de Fredbear Pizzarias e Fred Fazbear Pizzaria Fredbear. Eu não sei como é que se é, e sei lá, eu esqueci. Mas só começando de história, eu só queria avisar que minha história foi muito ruim. Eu não consegui viver muitos tempos com aquilo, mas na verdade eu tô esquecendo das coisas que eu passei, mas foram várias coisas. E deixando isso de lado, onde eu moro é uma cidade. Aquela cidade era muito pequena, mesmo, muito pequena. Naquela cidadezinha, como eu tinha dito antes, havia uma pizzaria chamada Fredbear Pizzaria, que era a Fredbear Entertainment, onde tinha um dono chamado William Afton. Eu não sabia quem é aquele cara, só depois no futuro que eu descobri. E essa história de eu mesmo. E é aí que eu morava, numa simples casinha. E aí, nessa casa, a minha vida mudou. A minha vida mudou muito. Mãe, mãe, cadê você, mãe? Eu comprei o pão lá na padaria, mãe. Cadê você, mãe? Mãe, mãe, mãe. Ai, que coisa. Hum, Aí está a senhora, mãe. Eu comprei o pão que a senhora pediu, mãe. É, mãe, eu comprei o pão. Tava R$ 2,50, mãe. Nossa, tava calo hoje. É, mãe, hoje tava calo. É, mãe, sim. Ah, eu queria falar uma coisa pra senhora. É que hoje, hoje eu queria ir na pizzaria lá, meus amigos. A senhora deixa? Sabe, lá na pizzaria do Fredbear Pizzaria, a senhora deixa eu ir pra lá? Eu queria encontrar meus amiguinhos lá. Será que a senhora deixa eu ir lá mesmo? Por favor, mãe, deixa eu ir. Eu sei me cuidar sozinho. Eu não vou ser atropelado na rua. Sério, mãe? É, mãe. Ah, obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Eu agradeço muito a senhora, mãe. Obrigado. Eu vou lá com meus amiguinhos. Ah, tô louco pra encontrar meus amiguinhos. Tchau, mãe. Depois eu volto. Então essa foi minha história. Depois de todos os anos, todas as épocas, essa foi minha história antiga. Ah, e antes que vocês perguntarem, eu vivia com a minha mãe. E a minha mãe era meio muda, sabe?
Ela falava bem quieto para mim. E ela não gostava que eu saísse muito de casa e tal. Mas agora eu estou aprendendo já com a vida. Ah, eu tô louco pra chegar. Eu não vejo na hora de chegar. Opa! Ah, eu me lembro dessa casa. A casa daquele cara esquisito lá. Como é que é o nome do cara? Ah, eu me esqueci. Ele é muito esquisito, mas tô nem aí. Eu quero pra pizzaria! 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 Ah, é mesmo, eu me esqueci. Eu tenho que olhar pros lados pra ver se um carro não vai me atropelar. Mas eu tô chegando na pizzaria! Finalmente, depois de tanto caminhar, eu cheguei na pizzaria que eu mais gosto. Eba, eu vou comer pizza hoje! Uhul! Eba! Eu vou entrar aqui. Aê, galerinha! Nossa, que estranho. Hoje é pizzaria e não tem quase ninguém. Ah, mas eu quero comer pizza. Eu tô louco de comer pizza. Cadê pizza? Ah, é mesmo. Eu quase esqueci de falar pra vocês. Nessa pizzaria, não era uma pizzaria muito comum. Essa pizzaria tinha robôs, bichos robóticos, que eles meio que serviam pizza. Eles ficavam parados ali, fazendo a festa pra todo mundo, e todas as crianças gostavam. Ai, ai. Naqueles tempos era muito bom. Eu mal sabia que um daqueles robôs ia fazer alguma coisa. Mas aqueles robôs eram muito divertidos. Ai, ai, como eu gostava daquela infância. E na minha época também, eu me lembro que existia uma porta misteriosa que ninguém poderia abrir ela. Aquela porta se chamava Parts and Service, que tinha um lugar ali dentro que ninguém poderia abrir. Nunca! E aí, um certo dia, eu fui tentar abrir aquela porta para saber o que tinha ali. Eu queria ser um dos primeiros a saber o que tinha dentro daquela porta. Mas como eu sou muito burro, né? Eu nunca conseguiria abrir aquela porta mesmo. Mas aquela porta era muito estranha. Parecia que tinha alguém ali dentro que fechava toda hora. E eu nunca sabia quem era. Eu achava muito estranho aquilo. Mas eu ligava mais pra diversão. Ai, ai. Hoje a pizzaria tava muito vazia, na minha opinião. Por que tava tão vazia assim? Ah, eu vou embora. Que urso bonito. Tá, eu vou embora. E como sempre eu falo, eu sempre gostei daquela pizzaria e sempre vou gostar. Aquela pizzaria, na minha infância, era um dos meus maiores sonhos de viver ali dentro. Mas era muito legal e ainda mais era muito estranho. Mas tudo bem. Só que houve um certo dia que algo aconteceu dentro daquela pizzaria. Naquele dia, algo terrível aconteceu com a pizzaria, que eu não vou me esquecer. Naquele dia, uma criança, sem permissão, entrou na pizzaria, onde estava vazio, sem ninguém. E ele chegou perto, muito perto dos animatronics, que algo aconteceu, que eu não esperava que aquilo ia acontecer. E aquilo que aconteceu me deixou vários pesadelos. A criança chegou perto demais do animatronic e o animatronic descontrolado saiu do seu local e logo
fez uma mordida na sua cabeça. Logo a criança tentou rastejar pelo chão, tentando se salvar, mas não conseguiu. As polícias logo souberam da notícia que aconteceu na pizzaria e foram direto para saber o que aconteceu lá dentro. A criança teve um grave ferimento e teve traumatismo craniano na cabeça. E, infelizmente, ele foi parar no hospital e não sobreviveu. E eu fiquei pensando esse tempo todo. Foi culpa dos animatronics? Porque eles são apenas robôs. Por que eles iam fazer esse estrago todo? Quando eu estava vendo a reportagem na TV, eu fiquei pensando, por quê? Por que aquilo aconteceu? Porque agora eu acho que eu nunca mais vou ver aquela pizzaria de novo. Como eu disse, logo ao ver aquela reportagem, eu pensei que eu nunca iria lá de novo. E eu fiquei triste, pensando, por quê? Por que os robôs, eles atingiram aquela criança? Por que aquilo aconteceu? Eu não sabia o que aquilo ia afetar em mim. Eu pensei que aquilo era brincadeira, mas não, era a realidade. Só depois que eu fui perceber. Aquilo não era um robô simples. Era um robô diferente. Não era tipo um monstro. Eu estava pensando isso na minha cabeça, tentando achar uma forma de resolver. Mas eu acho que aquilo era o meu fim na minha época. Só depois que eu fui ver no meu futuro que ainda não era o fim, que eu acharia uma resposta. Eu sempre acharia uma resposta. E vou tentar arranjar. Vou tentar. Bom, essa história foi só o começo do que aconteceu no meu passado. Ainda tem muitas coisas que me deixam ruins, que me deixam tristes e que eu tenho muito para contar ainda. Então, esse é só o começo de uma grande história que eu vivi e que ainda vai viver para sempre. Eu não sei, mas eu acho que eu estou num loop infinito e eu não saio dele. Mas essa ainda é só o começo de uma história que pode trazer futuros ruins para mim em hoje em dia. Ainda não acabou. Ainda tem muito mais.